Ricardo Lewandowski vai ser o novo ministro da Justiça. O presidente Lula prometeu dar autonomia para o novo integrante do governo para que ele forme a própria equipe nesse comando da pasta. Janaína Camelo. O nome de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça já vinha sendo confirmado desde o dia anterior, mas o presidente Lula decidiu fazer o anúncio oficial pessoalmente, no Palácio do Planalto, ao lado de Flávio Dino, que deixa o cargo para tomar posse no Supremo Tribunal Federal, e de Ricardo Lewandowski. Amigo de longa data do ministro aposentado da Suprema Corte, Lula vinha tentando convencê-lo a aceitar o convite que fez semanas atrás. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Durante o anúncio, Lula aproveitou para dizer que seus ministros têm autonomia para montar suas próprias equipes. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, coisas contrárias a alguém, eu tenho, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Ricardo Lewandowski recebeu carta branca para montar a sua equipe, condição que deu para aceitar o cargo de ministro de governo. Ele quer o nome de confiança, por exemplo, no cargo de número 2 da pasta, mas acertou com Lula manter os atuais diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ricardo Lewandowski toma posse no dia 1º de fevereiro, após um período de transição no ministério. O nome mais cotado para assumir o posto de secretário executivo do Ministério da Justiça, o segundo cargo mais importante da pasta, é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que chegou a assessorar Lewandowski no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, o atual secretário executivo, Ricardo Capelli, deve deixar o cargo. Capelli chegou a ser cotado para substituir Flávio Dino caso Lewandowski não aceitasse o convite de Lula. A exoneração de seu secretário adjunto, Diego Galdino, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Ricardo Lewandowski tem 75 anos e foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 17 anos, indicado em 2006 pelo presidente Lula durante o seu primeiro mandato no Palácio do Planalto. Lewandowski presidiu a corte entre 2014 e 2016, mesmo período que também ficou à frente do Conselho Nacional de Justiça. Em 2012, foi revisor no julgamento do Mensalão no STF e em 2016 presidiu o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Lewandowski também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2006 e 2012. Após 17 anos no Supremo, ele aposentou em abril do ano passado. Desde então, estava atuando em seu escritório de advocacia em São Paulo. 7h51 agora, 7h51. Vamos ouvir então o Piperno e o Cláudio Dantas sobre a chegada de Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro de 2024. Piperno, a gente estava conversando agora com o professor, estamos noticiando aqui há muito tempo a violência no Equador, a crise por lá, um momento de ápice, né? Mas algo semelhante com o que a gente já viveu por aqui em algumas oportunidades, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades do Norte, do Nordeste, Porto Alegre também. Ricardo Lewandowski, que estabeleceu como prioridade a segurança pública, é o nome acertado, correto, para um desafio tão intenso quanto zelar pela segurança pública de cada um de nós? É claro que sim, Rafael. Ele é um nome grande, é um nome com lastro, com trânsito entre empresários, com outras forças políticas. Então, o presidente Lula, o governo, precisa de alguém bastante experiente, alguém que conhece bem o direito. Então, o governo precisa de um nome desse tamanho, dessa dimensão. O presidente Lula precisa de alguém como foi, por exemplo, o Márcio Tomás Bastos lá atrás, no Lula 1. Então, Lewandowski vai ser extremamente importante ao governo Lula 3. Só que, e aí você lembrou muito bem, você inclusive na entrevista citou aquele caso ocorrido em São Paulo em 2006,
Veja, eu acho, Rafael, que essas analogias elas são importantes, porém, agora a situação é muito pior. Por quê? Porque houve uma proliferação, um empoderamento e certamente um enriquecimento desses bandos criminosos, do crime organizado. Não só, por exemplo, restrito aqui a Rio e São Paulo, né, onde estão as organizações mais conhecidas, PCC, Comando Vermelho e tal, mas hoje a gente menciona o tempo todo organizações criminosas que atuam no país todo. Outro dia, por exemplo, eu vi uma reportagem falando sobre o que está acontecendo no próspero município de Sorriso, capital do agronegócio, lá no Mato Grosso. Aí tem aqueles grupos Família do Norte, Terceiro Comando de não sei o que, lá na região norte, a região do Agripó, lá perto dos garimpos, onde proliferam as pistas clandestinas para que o tráfico consiga, inclusive, estabelecer as suas rotas. Então, é importante que o novo ministro atue diretamente com a máxima urgência em relação a isso, não só para dar um suporte político ao presidente, mas também esteja à frente, né, dessas operações contra o crime organizado. Bom, vamos esperar, né, Piperno? Olha, a nomeação do Lewandowski, ela tem 3 características essenciais, né? A priorização das políticas de desencarceramento, tá? O Lewandowski é um defensor do desencarceramento, ele acha que presos provisórios devem cumprir pena fora da cadeia. Presos provisórios, leia-se também aqueles que não têm a sua sentença transitada em julgado. Então ele pode estar condenado na primeira e na segunda instância e ser considerado um preso provisório. Também podemos esperar aí uma prioridade na proteção dos movimentos sociais, leia-se MST e demais sem terra. Temos também como terceira prioridade regulação das redes sociais, e aí em parceria com o Supremo Tribunal Federal. Ele, como ex-ministro, tem trânsito direto ali, diálogo direto com todos. Enfim, vai sobrar pouco tempo para cuidar do crime organizado, que, Piperno, hoje é global, tá? As pessoas costumam olhar o crime organizado no seu quintal e não conseguem enxergar que todos eles têm conexões globais. Hoje o PCC é a maior organização criminosa da América Latina e eles não vivem sem o apoio de organizações criminosas na Europa do Leste, né, nos Estados Unidos, enfim, no resto da América Latina. Todos eles têm contatos, os fluxos financeiros precisariam ser atacados, então teria de haver uma estratégia, um planejamento de combate à lavagem de dinheiro desses grupos organizados de uma forma internacional, global, né? Então é um esforço que tem que ser global. Então fica muito difícil entender se a gente vai por aí. Estamos esperando o nome de quem vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas até lá ficam dúvidas.